Olá! Vamos para mais uma aula da disciplina Desenvolvimento para Servidores 1. E nesta aula continuaremos falando sobre o PHP e vamos checar algumas funções. Vamos olhar agora o código-fonte arquivos.php. O PHP possui um vasto conjunto de funções para manipular arquivos. Então vamos analisar esse código e o que nós vamos observar? Quais são as funções presentes no código e vamos pesquisar na documentação oficial do PHP como que essas funções funcionam. Vamos ao código-fonte. Então, temos aqui o arquivo arquivos.php. Então, aqui, na linha 2 está declarando uma variável, file name, teste.txt é o conteúdo de uma string. Aqui ele tem uma função, olha que interessante, file exists. Então, a priori a gente não sabe para que funciona, para que serve esta função da linha 3. Vamos pesquisar na documentação. Então, estamos aqui na documentação do PHP e vamos colocar o nome da função aqui. Aqui, file exists. E a função dessa chamada file exist é checar se o arquivo ou diretório existe. Então vamos lá ao código novamente. E aqui ele vai retornar um booleano, conforme a própria documentação, que retorna um booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Ou seja, se não existir esse arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai usar o fopen. Vamos olhar na documentação para que serve o fopen. E aqui checando a gente consegue observar fopen. Ou seja, vamos fazer a abertura do arquivo. O interessante de pesquisar na documentação oficial que, além do que está no nosso código, nós conseguimos pesquisar outras formas de parâmetros ao chamar a função fopen. Então aqui na documentação é descrito passo a passo o processo, os parâmetros, como funcionam. Mas vamos continuar. Se o arquivo não existir, a gente vai abrir ele com a opção de write, ou seja, nós vamos criar o arquivo. Caso ele exista, ou seja, caso entre nesse else, nós vamos abrir o arquivo com a opção de append, ou seja, nós não queremos sobrescrever o arquivo, nós queremos apenas adicionar ao ponto no final do arquivo. É o que tem aqui na própria documentação, uma lista de possíveis modos se utilizar o fopen. Então aqui o abrir para leitura e escrita, colocando um ponteiro no final do arquivo. Passada essa etapa entre as linhas 2 e 7, nós já temos aqui essa variável handle, que é um ponteiro para o arquivo. E aqui nós temos aqui fwrite. Nós não sabemos como funciona o fwrite. Pesquisando na própria documentação, do lado, fwrite. Uma escrita binary safe em arquivos. Então aqui ele tem a descrição de como funciona o fwrite. Eu tenho que passar um handle que eu já tenho, né, e uma string retornando um inteiro. Aqui tem uma descrição passo a passo do quais são os parâmetros, uma melhor explicação na própria documentação. Mas analisando o código, o que eu espero que apareça que vai acontecer? Esse conteúdo, essa string vai ser salva nesse handle aqui, flush. O que vai acontecer com flush? Podemos pesquisar na própria documentação aqui. Força a liberação do buffer para um arquivo. Então aqui ele tem uma explicação breve sobre esses comandos. E fclose a gente já consegue deduzir, mas vamos pesquisar na documentação. Fclose fecha o ponteiro do arquivo aberto, ou seja, tem um handle aqui, ele vai fechar, retornando true ou false para mim. Então, com isso, com esse trecho, eu consegui fazer uma abertura de um arquivo, seja em modo para adicionar, seja em modo para
criar o arquivo, write, escrever um conteúdo e fechar esse arquivo. Depois aqui da linha 13 à linha 18, ele faz uma outra operação. Ele faz um fopen novamente, mais com a opção R de read, e faz uma instrução while, ou seja, enquanto o arquivo não for vazio, ele vai fazer o que? Fgets. Vamos olhar a documentação novamente. Fgets, ele lê uma linha do ponteiro do arquivo, ou seja, ele vai usando essa instrução ler linha por linha, e a cada linha que ele encontrar, ele vai dar um eco para nós, ou seja, ele vai mostrar no browser todo o conteúdo desse meu arquivo aqui. Vamos dar uma olhadinha agora em execução desse arquivo. Então, vindo aqui, nós temos aqui o arquivo.php. Ele já mostrou para mim conteúdo. Se eu voltar novamente e clicar aqui, conteúdo, ou seja, a cada vez que eu visitar essa página, ele vai abrir o arquivo, gravar a string conteúdo. Mas onde está esse arquivo? Vamos dar uma olhadinha agora. Se eu der o comando ls, eu vejo que esse arquivo teste.txt está aqui. Se eu preferir visualizar ele dessa forma aqui, eu vejo que ele está aqui e tenho uma série de conteúdos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse arquivo aqui. Então, o arquivo não existe mais. E ao visitar esse arquivo novamente, agora ele passou a primeira vez, ou seja, ele ao executar aqui, ele checou se o arquivo existe, o arquivo não existia, ele fez o fopen nesse formato aqui. Agora ele criou esse conteúdo para nós. Está aqui. Se eu visitar a segunda vez, o arquivo já vai existir e ele não vai sobrescrever. Ele vai abrir com o modo append. E aí o meu teste.txt vai ficar com duas linhas aqui. Então podemos observar através desse pequeno exemplo e através da documentação que é fácil nós manipularmos arquivos em PHP. Além dessas funções que nós vimos, existem outras que podem ser pesquisadas e exploradas na documentação oficial da linguagem. Vamos ver agora como que o PHP trabalha a questão de envio de dados. Então vamos pesquisar, por exemplo, no formulário eu tenho a tag form, que é onde nós temos a criação de formulários. Eu tenho duas propriedades importantes no formulário, que são action, ou seja, qual é a ação que vai ser tomada, e o método, que vai ser o método de envio desta ação. Para melhor ilustrar, vamos olhar os códigos parâmetro get 01.php e parâmetro get 02.php. Nós estamos aqui no código parâmetros get 01.php. Podemos observar que é um código simples, é um código HTML, mas o que interessa para nós é o que está entre a linha 9 e 15, que aqui nós temos um form, um formulário, e aqui nós temos action, como nós vimos aqui, a ação vai ser para onde vai ser enviado esse formulário. No caso, vai ser direcionado para parâmetros get 02.php, e o método vai ser o método de envio. Aqui nós temos o input, cujo nome é fname, e um input que vai ser lname, e um botão de enviar. No parâmetro get02 nós vamos estar recebendo essa informação através da variável superglobal get, visto na aula anterior.
Vamos abrir agora para deixar em execução. Parâmetro get01. Então aqui nós temos o primeiro nome e o sobrenome. E nós temos um botão de enviar, conforme vimos no código aqui. Então agora nós vamos ver, ao clicar em enviar, como que esses dados vão ser enviados para esse script. Então ele vai estar recebendo isso através dessa super global get aqui. Então, vamos lá, enviar. Então aqui, olha que interessante, eu tenho uma array, que é justamente o que está aqui na linha 10. Então, esse printr ele está exibindo o conteúdo dessa array aqui. E aqui eu estou fazendo uma checagem. Se estiver setado get fname, nós podemos observar que nós temos aqui o fname, que é o first name, que está como Orlando. Se tiver setado essa informação, eu quero que ele dê um eco, extraindo apenas o fname para mim. Por isso que aqui eu tenho o nome, Orlando. Aqui eu tenho na linha 16 eu tenho uma outra checagem. Se o get de lname estiver setado e se for diferente de vazio, aí sim ele vai mostrar o sobrenome. Por quê? Eu posso aqui, por exemplo, colocar uma string vazia, que ainda assim ele vai estar exibindo para nós. Porque o conteúdo veio vazio, mas veio. Ele está agora aqui, se eu colocar um sobrenome vazio e um primeiro nome, ele vai mostrar para nós o nome, mas ele não vai exibir o sobrenome, tá? Porque ele está setado, mas ele está com um valor vazio. Uma coisa interessante de se reparar é, ao passar por método get, eu observo que aqui no nosso eu tenho esse conteúdo extra aqui que é por método get, ou seja, ele acaba exibindo na própria URL o conteúdo que eu estou passando. Existe uma outra forma? Existe. Posso passar também via post, tá? As superglobais get, assim como as superglobais post, podem ser utilizadas para esse fim, tá? No caso nós vimos aqui o envio de dados via get, e onde nós podemos extrair essa informação utilizando essas superglobais. E via post também não é muito diferente. Agora vamos observar os códigos parâmetro post 01 e parâmetro post 02 e vamos observar as semelhanças e as diferenças. Aqui temos o parâmetro post 02, temos aqui também entre a linha 9 e 15 um form, onde nós temos um action para onde vai ser enviado, e o que difere é esse método que vai ser via post. Se nós acessarmos aqui, aparentemente é a mesma coisa, mas ao clicar em enviar, ele vai estar recebendo essa informação, mas observe que aqui na URL não tem nenhuma informação, mas ele foi passado via post para o arquivo parâmetro post 02. E aqui, de maneira interessante, eu tenho um printr para get e para post. Eu observo aqui que eu tenho uma array vazia, eu não passei nada via get, mas eu passei via post. Então aqui eu consigo observar uma segunda array contendo fname e lname. Para extrair essa informação dessa array da mesma forma, mas ao invés de utilizar a superglobal get, estou usando post. Com isso, nós passamos o conteúdo da aula de hoje e deixo para vocês um desafio. O desafio é, você vai criar um script chamado adivinhesenha.php. O usuário terá um campo de entrada da senha.
Esse script deve enviar a senha digitada via post para o script gabarito senha.php. Se o usuário enviar uma senha correta, que é uma string pré-determinada, você vai demonstrar a mensagem: parabéns, você sabe a senha. Já se o usuário enviar uma senha incorreta, que é uma string pré-determinada, ele vai mostrar a mensagem: você errou, e gravar a tentativa de senha num arquivo texto chamado senhas enviadas. Então, o que você vai desenvolver é algo próximo a isso. Então, tenho aqui, por exemplo, o desafio. Eu não tenho nenhum arquivo aqui de senhas. Mas ao acessar o desafio, tenho aqui o adivinhe senha.php e eu vou colocar a senha. Vamos tentar que senha é. Vamos tentar, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Enviar. Você errou. E aqui não foi passado via GET. Olha que interessante, eu não tenho aqui o conteúdo na URL. Vamos tentar uma outra senha. 1, 2, 3. Você errou. Vamos tentar agora uma outra senha. 1, 2, 3, mudar. Parabéns, você sabe a senha. 1, 2, 3, mudar. Uma senha muito segura. Agora, vamos observar agora o que foi gerado. Foi gerado um senhas enviadas, um arquivo texto contendo todas as tentativas de senhas enviadas. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao desafio, está aqui o meu e-mail para você poder tirar dúvidas ou mandar sugestões. Obrigado e até a próxima aula.